Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à casa do Pai, à nossa casa. Vamos ter hoje como palestrante a nossa querida Terezinha, com o tema... Terezinha, No grande bem. Durante o bem? No grande bem. No grande bem é o tema da palestra. Então, que todos sejamos acolhidos, sejam bem-vindos e que a palestra nos toque no fundo do coração e que a nossa palestrante seja inspirada pelo mais alto e a gente possa recolher com todo o proveito que a gente merece e necessita. O Rodrigo vai fazer a nossa leitura inicial e alguém se voluntaria para fazer a oração? Então, depois eu farei a oração. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Nós vamos ler a passagem do livro de Joana de Ângeles, O Espírito, através das mãos de Divaldo Franco. E é o capítulo 18 que fala fidelidade à fé. Ouves o clamor da multidão desvairada. Vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos, chamando. Gargalhadas em festas estrondosas repercutem na câmara auditiva de tua alma, como se representassem felicidade. Desfilam antes os teus olhos o banquete das ilusões, as personagens da comédia do dia a dia. Acompanhas-as com o olhar úmido, como se ele expressasse a tua soledade no mundo em confusão. Gostarias de segui-las, participando com elas da algaravia e do prazer. Parecem tão ditosas, chamam-te e zombam da tua distância, convocam-te ao jogo agradável das emoções e ridicularizam a tua permanência na dignidade. Apelam para os teus sentidos e gritam, revoltadas, que estes se inibiram nas tuas carnes sem vibração. Apresentam-te loucuras e, porque te demoras no ponto do dever, derramam, chasqueando, a baba do desrespeito no corpo que honras, e compreendes que está desajustado no mundo odierno. São incompatíveis realmente a fé espírita que difunde o pensamento do Cristo e a conduta profana que vibra em nome de Mamon. São pontos opostos, a linha cristã da definição espiritista e a conduta maleável do cidadão do mundo. É certo que caminharás em soledade, experimentando muitas vezes um leve travo de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. Todavia não temas o sofrimento. Aquele que sua receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge o ponto do dever cumprido. Faz-se necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, para que das fibras dilaceradoras que se recompõem nasça o homem novo, como dos escombros orgânicos da lagarta, na estólise surge a borboleta que voa, ligeira, singrando os céus livres. Não te compreenderão os companheiros, justificarão que o programa da fé nada tem a ver com a conduta do homem, como se pudessem demarcar as fronteiras entre o efeito e a causa, esta e aquele. Outras vezes procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vivem os outros, para que não sigas uma linha paralela, qual se fosses um marginal. E é compreensível, quando a virtude tem constrangimento em aparecer, porque a desonra é muito aplaudida, é natural que o homem que preza a vida casta no culto do dever sofra o aguilhão do medo em meio aos corações desesperados. O exemplo, porém, é a luz da vida,
E aquele que te chama preferiu o escarnecimento e a cedência ao abraço de César e a acomodação na palaciana residência do governante de Israel. Pregando a doutrina do exemplo, não triunfou entre os triunfadores do mundo, mas sobrepujou-os a todos como vencedor de todos os vencedores. Pode fazer o mesmo, e fá-los-ás, se te ligares intimamente a ele e mantiveres a tua fidelidade à doutrina espírita, que te oferece recursos para ser abundante quando tudo escaneia, feliz nas horas difíceis e a descobrir tesouros ignorados de luz, embora a noite plena, vitoriosa, nos seus tecidos de sombra. Sabes que retornas de um passado multimilenar marcado por erros graves e pelas cicatrizes que ameaçam transformar-se em novas feridas. Conheces que as condecorações do cristão são as marcas vitoriosas do espírito macerado depois das lutas vencidas. É imperioso velares pela paz que guardas contigo. A lâmpada que não recebe combustível, cedo se apaga. O rio que não se atreve a vencer barreiras, não atinge o mar. És um espírito em crescimento, e se os golpes da dor parecem vigorosos, não há por que temê-los. O bloco de pedra bruta se converte em estátua, adquirindo forma e beleza, a golpes de escopro vigoroso. Deixa, pois, que a dor te cinzele o íntimo, arrancando-te das múltiplas personalidades que conservas da reencarnação fracassada, o espírito ilibado avançando para o infinito. Firma-te na convicção imortalista e constatarás que as joias que aderecem os homens nada valem quanto os dedos não podem sustentar. E aprenderás, amigo, em combate, que do atrito benéfico sairás em breve, fulgurante como um raio de sol, que, em se desprendendo do astro-rei e jornadeando em plenitude, atravessa tudo sem contaminar-se e, por mais viagem, não se extinguirá jamais. Vamos orar. Pai da infinita bondade, te agradecemos pelo acolhimento na tua casa, que é a nossa casa também. Vimos buscar o alimento que nos inspira a sermos melhores, a sermos espíritos fanados para o bem. Pai da misericordiosa bondade, nos inspira a aceitarmos as palavras que serão ditas pela palestrante, que ela possa ser inspirada e que essas palavras sejam o nosso alimento deste dia, que é o dia que celebramos em teu nome. Então que seja um dia de festa, um dia de alegria e um dia de júbilo, porque é o dia que contigo mais próximos estamos e nos sentimos. Não que os outros dias não sejam importantes, mas hoje é o dia que a gente celebra contigo, mais pertinho, mais aconchegado, na casa do Pai, que é tão bom visitar e compartilhar o teu amor, o teu carinho, o teu afeto. Quão bom é vir à tua casa, receber tudo aquilo que precisamos. Agradecendo também aos mentores da nossa casa, Amor e Luz, a disponibilidade, o carinho e a coragem que nos intuem a voltar sempre, porque a nossa vida seria muito mais difícil sem o teu amparo e o teu carinho. E assim, com alegria, vemos
e vamos ouvir as palavras que hoje ficarão na nossa mente para que a gente possa compreender um pouquinho mais dos desígnios que estão em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós temos 2 mestres de amor aqui. Então, a gente hoje nós vamos refletir em torno de uma mensagem, que é a de número 12, do livro Mestre de Amor. O nosso irmão já leu a mensagem número 18, que é a da nossa sequência. Esse é o nosso livro escolhido para o ano de 2023, né? Esse tem sido nossa base. Então, eu vou iniciar com uma leitura rápida. Essa mensagem número 12 não é grande, é pequena. O conteúdo é grande, mas o trecho não é grande. Desculpa. Obrigada. Ficou melhor, pessoal? Melhoreceu. Tá bom. Não esqueças da eficácia da prece no caminho do grande bem. Quando estamos a serviço dos elevados ideais, não raro as tormentas nos surpreendem os passos a cada instante. Sob variadas formas, forças conjugadas nos seguem, assaltando-nos a paz interior a rudes golpes de impiedade bem dirigida. Nem sempre é claro o céu do cristão decidido quando servindo a Jesus. Nós podemos perceber isso na leitura anterior, né? Como ela especificou muito isso. Nem sempre nós temos um céu azul na nossa caminhada, no bem, né? Por enquanto, a terra não o pode compreender, nem os amigos sabem ajudar. Há aqueles que cooperam com real disposição, mas enxergam tudo pelo ângulo errado, entre o pessimismo prejudicial e a ansiedade improdutiva. Se o companheiro permanece resoluto no serviço e avança confiante, é tomado por autossuficiente e vaidoso, em grande perigo. Se acolhe as opiniões de quantos o cercam, é identificado como sem definição e covarde. Se resolve os problemas à medida em que esses surgem, sem consultar os companheiros de trabalho, é tido como prepotente e exagerado. Se oferece de coração até o sacrifício em favor dos outros, é observado como fanático e louco. Se encontra na precaução o antídoto para o insucesso, é reconhecido como homem sem fé. Se oferece ao agressor a outra face, é analisado como pobre de caráter. Se evita que o atentado se repita, é apontado como falso cristão. Entre os companheiros, só raramente medra a fraternidade, sem incompreensão nem suspeita, exigências nem acrimônia. Por isso, não consideres o mal além do pouco valor que tem. Somos filhos da luz. Confiemos na luz do céu. Nuvens de maledicência ensombram o trabalho. Avança ao encontro do sol da verdade. Pragas em forma de intriga atacam a plantação de fé. Usa o inseticida da coragem e marcha para a verdade. Suspeitas e mentiras cercam o campo onde operas. Aumenta a confiança no tempo e continua para a verdade. Dores de variada espécie te afligem? Continua no serviço e segue para a verdade. A obra do grande bem em favor de todos exige pesado tributo. Não negues à tua plantação o concurso do próprio suor. Não regateis às débeis plantas do seu solo o orvalho das tuas lágrimas. Suor e lágrimas. Recorda o divino mestre, postulante da incansável verdade eterna, crucificado pela intriga habilidosa, mas vivo e imortal, depois das sombras do sepulcro, voltando aos acusadores para estender-lhes a glória da boa nova em triunfo.
Essa mensagem, então, da nossa mentora Joana de Ângeles é o que vai nortear nossas reflexões de hoje, juntamente com uma outra obra também da mentora Joana de Ângeles, que se chama Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, a gente vai iniciar a nossa reflexão de hoje, lembrando que somos criados simples e ignorantes, com a fatalidade de retornarmos a Deus, o nosso Pai, nosso Criador, a fonte da vida e do amor. Essa é uma tarefa que a gente inicia de uma forma passiva, porque Ele nos cria, nós ainda não temos consciência, nós somos criados pelo imenso amor do Pai, e iniciamos no reino mineral a nossa caminhada de volta à casa paterna. Essa nossa tarefa de voltar à casa paterna, diferente da nossa descida, porque nós saímos da casa paterna para mergulhar na matéria, para começarmos as nossas experiências, iniciamos no átomo, no mineral, para nos tornarmos o anjo que vai estar do anjo que vai estar em plena sintonia com o Pai novamente, mas esse nosso caminho de volta, ele é um caminho ativo, laborioso, trabalhoso, muito diferente daquele caminho que nós fizemos. Nós éramos como bebezinhos, fomos criados, que maravilha, começamos a estagiar, até atingirmos um determinado ponto em que vamos atingindo a consciência em níveis mais rudimentares, até chegarmos ao Homo sapiens, né? Até chegarmos ao gênero humano, quando passamos a ter, então, o dever, a responsabilidade, quando passamos a estar em cursos na lei de causa e efeito. Até então, passávamos por provas, nunca por expiações, porque não tínhamos responsabilidade, não tínhamos débitos, não tínhamos o que expiar, não tínhamos o que corrigir, mas sim passávamos por provas. Tudo bem. Então, para essa centelha divina empreender essa volta à casa do Pai, essa centelha divina, nós, cada um de nós, né? Para empreendermos essa volta à casa do Pai, nós somos equipados por Deus, o nosso Pai amoroso, de um equipamento, de uma aparelhagem energética que constitui o princípio espiritual no início, depois que entramos no reino hominal, digamos assim. Aí passamos a ser chamados de espíritos, né? Até então, o princípio espiritual passa a receber uma aparelhagem para que ele possa se conectar à matéria e, consequentemente, evoluir. Qual seria essa aparelhagem na nossa situação hoje? Seria esse conjunto energético que trabalha, não é? Que, de uma forma muito simples, a doutrina espírita fala, e a Joana também, o homem trino, espírito, perispírito, matéria. Sem pararmos nas outras subdivisões que existem, mas, em linhas gerais, somos espírito, perispírito e matéria, né? Ou seja, corpo e alma, que vem sendo discutido há tantos milênios, né? E, à medida que vamos realizando essa caminhada, então, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, ainda rudimentar quando estamos iniciando nossa caminhada, né, no reino hominal, mas que vai se aprimorando à medida em que vamos passando por experiências, vamos aprendendo. E, como centelhas divinas, nós somos como que ramos da árvore que é o Pai. Nós somos como que ramos que precisamos estar conectados à fonte.
para que possamos estar sempre sendo vitalizados e em crescimento. Nem sempre, quando estamos encarnados, nem sempre nós temos facilidade para manter essa conexão. Por quê? A gente parece que fala isso toda vez que a gente vem na casa espírita, a gente acaba comentando, toda vez a gente fala isso. Porque a própria condição de estarmos mergulhados, nós, o espírito, mergulhados num corpo de carne, mergulhados numa psicosfera densa, pela qual somos responsáveis também, aliás, diga-se de passagem, né? Esse simples fato nos deixa como que um pouco cegos, surdos, meio impermeáveis à grande realidade que é a existência, a nossa existência eterna. A gente fica com a ilusão, muitas vezes, de que a vida vai do berço ao túmulo. A gente fica com a ilusão de que sucesso é uma coisa que independe da nossa conexão com Deus. E o título desse raciocínio de hoje é No Caminho do Grande Bem. Então, qual é esse caminho do grande bem? É justamente essa nossa volta para a casa do Pai. A única diferença da parábola do filho pródigo é que nós tivemos uma descida passiva. Nós não fizemos uma má escolha, não é? Nós fomos criados passivamente, viemos realizar a nossa caminhada. Porém, com o nosso esforço, à medida que vamos adquirindo a consciência, vamos descobrindo também que não somos exatamente iguais em habilidades e que podemos passar alguns para trás, porque muitas vezes nós somos mais hábeis do que eles em determinados aspectos. E aí vamos nos complicando pelo caminho. Uma hora através da força bruta, outra hora através da intriga, outra hora através de poderes materiais, né? Tipo assim, pagando alguém para fazer o serviço sujo para mim, para eu continuar bonitinho e limpinho, entre aspas. Então, a gente vai, durante esse caminho, se complicando. Haveria necessidade? Não, não haveria necessidade, porque nós temos que voltar, nós temos que aprender. Mas, a cada desvio, a cada atalho que nós pegamos, nós vamos ter que fazer o caminho de volta, e esse caminho de volta já vem acrescentado dos arranhões, dos espinhos, das pedras pelos que a gente encontra pelo caminho. Então, essa nossa conexão com o Criador, que existe sempre, muito embora muitas vezes nós estejamos inconscientes disso, essa conexão existe sempre, mas em alguns de nós é mais acentuada, em alguns de nós é mais enfraquecida, na maioria das vezes inconscientemente, e muitas vezes conscientemente, porque nós temos a liberdade de querermos caminhar no mal, estagiarmos no mal e ficarmos no mal. Com isso, vamos nos impermeabilizando, às vezes durante muito tempo. Mas a conexão com o Criador sempre existe. Chega um momento em que aquela consciência vai acordar de que Deus esteve sempre ali, a gente é que não estava lá para ele, né? Então, é justamente esse afastamento de Deus que nos causa dores e conflitos. E nós, no nosso imediatismo, ficamos transferindo as causas das nossas dificuldades para circunstâncias da vida, para doenças, talvez para pobreza, talvez para riqueza, em qualquer ramo que estejamos, nós temos coisas para reclamar, né? Se estamos mais gordinhos, nós estamos aborrecidos, se estamos mais magrinhos, nós estamos aborrecidos, a gente está sempre querendo alguma coisa que não é exatamente o que a gente está. E essas são maneiras da gente estar mascarando as nossas reais necessidades. Porque o único caminho real para a felicidade duradoura e eterna é o alinhamento com as leis de Deus. É o retorno para Deus, nos alinhando com as leis dele. Por quê? Porque as leis são perfeitas. A gente não precisa brigar com elas. Se a gente briga com elas,
a dor é nossa, né? Não há o que corrigir nas leis de Deus. Então, muitas vezes, nós queremos soluções mágicas. Muitas vezes, não, na maioria das vezes. A gente queria dormir e acordar diferente, com o nosso peso ideal, com o nosso raciocínio ideal, com a pressão arterial ideal, com tudo ideal, sendo que tudo depende, né, do nosso trabalho. Então, Jesus, profundo conhecedor da nossa natureza, ele sempre nos recomendava, e a gente lembra nas curas, nos diálogos que os evangelistas nos mostram, a gente sempre recomenda que ele trazia, sim, quando possível, a cura imediata, né? Todas as vezes que foi possível, ele trouxe aquele alívio imediato que a pessoa reclamava. Por exemplo, eu sou cego, que eu veja, Senhor. Então, eu recuperava a visão. Mas muitas vezes, depois que eu recuperava a visão, eu ia acabar me complicando outra vez e começar até a recidivar na cegueira, não é? Se eu não aceitava o convite que sempre vinha depois, que é o vai e não peques mais, que é o faça sua transformação interior. Não peques mais, o que significa isso? Significa muda, para de jogar a culpa na sogra o tempo todo, modifica. Né? Eu estava assistindo a um palestrante recentemente, achei muito interessante, porque ele, numa live, ele recebe, não era uma palestra, era uma live, e ele recebeu uma pergunta de uma pessoa que explanou uma situação dificílima entre filho, nora e neta, que ela adora neta ou neto, não sei. E o problema grave entre a filha e nora. E esse palestrante, ele foi incisivo de uma forma carinhosa, calma, mas ele falou para ela, nós temos que ter a opinião de uma terceira pessoa, para ver se realmente são o seu filho e a sua nora apenas o problema, e você não está enxergando que você também está contribuindo. Então, eu não posso falar, mas precisa de uma opinião de alguém que esteja vendo de fora, porque nós sempre temos alguma responsabilidade no que está acontecendo. Não adianta a gente ter a ilusão de que a culpa é dos outros, o inferno são os outros, não é? Na verdade, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Então, sabendo, Jesus, que não é fácil para nós, que os nossos sofrimentos são buscados, a resolução dos nossos sofrimentos é buscada por nós na superfície, porque não conseguimos nos aprofundar. Por que não conseguimos nos aprofundar? Porque essas verdades mais dolorosas, elas estão no nosso inconsciente. E elas muitas vezes saem aos pedaços, muitas vezes a gente se identifica quando a gente está tendo muita dificuldade com o outro. Muitas vezes nós projetamos no outro, então alguma coisa nos incomoda demais no outro. Aí eu preciso observar, será que eu não tenho aquela dificuldade? Né? E Jesus, sabendo que no nosso tamanho não é fácil para nós manter essa conexão com Deus, que nos sustenta, que nos energiza, que nos dá a força, o combustível para estar continuando a cada dia, apesar das dificuldades, apesar das frustrações. Ele, sabendo disso, ele passou a nos recomendar a prece, que ele mesmo utilizava, o ser perfeito, o ser completamente conectado com Deus, tanto que ele falava, eu e o Pai somos um, mas ele sempre se abastecia no manancial da prece para enfrentar aquela situação em que ele se colocou por amor a nós, não é? Aquela situação de estar aqui vivendo como um ser humano num corpo de carne e, consequentemente, sujeito a muitas das vicissitudes aqui, muito embora já um ser perfeito e sem nenhuma possibilidade de erro ou de falha. Então, eu peguei uma ideia aqui do Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, livro Entre a Terra e o Céu, que, se alguém não leu, a gente recomenda, é um livro bastante interessante, como todos os de André Luiz. Esse focaliza
um drama familiar como obsessão. E, no início, falando um pouquinho a respeito da prece, Clarencio vem a nos dizer que, cada vez que buscamos orar, nós vamos alterar o nosso padrão vibratório e vamos facilitar a nossa conexão com as potestades superiores. Também podemos nos conectar às forças inferiores. Só que aí ele nos chama a atenção. Aí a gente não fala prece. A gente não fala, vou fazer uma prece para o mal. O nome não é prece. O nome é invocação. Puro e simples. Prece ou oração é quando nós nos dispomos a elevar as nossas vibrações. Por quê? Porque quanto mais elevada a vibração, mais perfeito é o ser. Consequentemente, a fonte do bem e do amor perfeito é Deus, nosso Pai, não é? E nessa nossa caminhada difícil, trabalhosa, que vamos fazendo de encarnação a encarnação, na volta, na direção do Pai, muitas vezes caímos, muitas vezes até esquecemos do Pai, muitas vezes nos sentimos sozinhos e solitários, muitas vezes podemos nos sentir abandonados. Então, a prece é esse recurso que faz com que eu eleve as minhas vibrações, que são vibrações bastante modestas, por tudo aquilo que eu já consegui amealhar nas minhas reencarnações, mas na prece eu vou fazer o esforço de elevar para conectar com aquilo que já está aqui, mas que eu não conseguia perceber. Está claro, gente? Ou está confuso? Essa intenção da prece é justamente essa. Deus está sempre conosco, nem sempre nós estamos com Ele, entre aspas, porque nós impomos as barreiras. Nós estamos aborrecidos, irritados, nós estamos ofendidos, nós estamos com muito medo, etc. Então, isso tudo nos traz cada vez mais dificuldades. Então, a prece, ela vai nos auxiliar elevando o máximo que nós conseguirmos o nosso padrão vibratório. Com isso, ela vai sempre ser respondida. E muita gente faz objeções. Mas não, eu faço oração para o tempo todo. Eu rezei para o meu filho o tempo todo, meu filho morreu, não sarou. Assim, ok. Né? Mas esse rezei pelo meu filho o tempo todo me fortaleceu para eu aceitar uma realidade que precisava ser aquela. Porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Como não ter aflições no mundo de provas e expiações? É claro que nenhum de nós gostaria. Nós gostaríamos que a vida já fosse um mar azul, né? Igual uma musiquinha da Bossa Nova, que fala, o barquinho no mar azul, eu já não lembro mais, mas assim, era tudo tão lindo, tudo tão tranquilo, não é isso? Isso nós vamos encontrar, nem daquela forma, porque muitos imaginam um descanso eterno que seria torturante e, na verdade, nós teremos uma perpétua atividade no bem, que é uma fonte de prazer infinito, né? Enquanto nós somos muito crianças, a gente acha que ficar à toa é bom. Depois, a gente se aposenta, já começa a descobrir que ficar à toa não presta. Já começa a descobrir por aqui. Quando é criança e quando está trabalhando, né? Só vai descobrir quando aposenta, então. Começa a descobrir, não, caramba, eu estou cansada de descansar, vamos arrumar um serviço ainda, por favor. Então, na verdade, a prece nos fortalece porque dilui as nossas vibrações inferiores e nos ajuda a acessar nossas defesas morais. Porque muitas vezes nós estamos com a nossa autoestima baixa. Assim, não, rapaz, você é filho de Deus, sou nada, eu sou muito inferior, que é isso? E muitas vezes a gente está nessa situação, né? Então, só que conforme a natureza da oração, é como o Clarencio estava explicando, ou ela se eleva às alturas e vai receber, às vezes, respostas tão maravilhosas, como a gente vê nesse livro mesmo, que a prece de Evelina, já contei uma opção de vezes, e desculpem,
a prece de Evelina, ela faz uma oração pedindo para a mãezinha, nesse livro Entre a Terra e o Céu, que ajudasse na situação familiar que estava muito grave. Só que a mãezinha dela era a obsessora da madrasta, que estava doente. Então, ela faz a prece para a mãezinha: mamãe, nos ajuda, papai está triste, fulana está doente, e fulaninho desencarnou, morreu, nos ajuda. Falei, epa, ela orou para a mamãe, mas a mamãe queria mais é que a rival desencarnasse também. Aí chega aquele pedido ao Clarencio, enquanto ele falava da prece. Né? Chegou uma oração refratada, aí ele vai explicar o que é aquilo. A jovenzinha de 14 anos, Evelina, orou para a mamãe: mamãe, nos ajuda. Imaginou que a mãezinha estava junto com o Papai do Céu. Né? A mãezinha não estava em condição de atender, mas o pedido dela era verdadeiro. Ela elevou a vibração. Então, os planos mais altos captaram a oração. E fizeram o quê? Vamos achar quem responda a essa prece, porque o destinatário da prece não está em condição. E aí é um trabalho maravilhoso que acontece durante a história, né? Durante o desenrolar do livro. Então, como o Clarencio também nos lembra, se nós nos deixamos levar pelos maus pensamentos, e isso é uma coisa sutil. Não é que a gente fala assim, hoje eu vou ficar só aqui emburrado, pensando só mal, vou catar tudo que já me fizer de ruim e vou ficar aqui me deliciando, mandando dardos mentais. Não é assim. É muito sutil, a gente acorda, né? Na maioria das vezes tinha esquecido de fazer uma oração, um agradecimento, né? Porque acordou, aí já faz com que a gente fica predisposto mesmo para esse tipo de energias. Daí a pouco, alguma coisa nos lembra, ou uma música, ou um telefone, ou até uma mensagem no Facebook, aniversário de fulano, logo de fulano. Então, quer dizer, muitas vezes, sem perceber, a gente vai se colocando numa vibração ruim. E sem perceber, a gente se coloca muitas vezes numa situação desagradável. E se não tivermos o conhecimento, e conhecimento só não adianta nada sem a prática, se não tivermos o esforço e a autodeterminação para reconhecer que nós estamos descambando numa direção inadequada, para mudar a nossa sintonia, a gente vai acabar se ligando a outros seres menos interessados no nosso progresso pessoal, no progresso dos grupos a que a gente faz parte, e etc. Né? Então, à medida que nós vamos caminhando nessa direção ao Pai, naturalmente nós vamos elevando o nosso teor vibratório. Naturalmente nós vamos nos disciplinando com esforço. Eu digo naturalmente, mas não é espontaneamente. É sempre com esforço, mas esse é o nosso caminho natural. E quando nós nos desviamos, não é o caminho natural, é o antinatural, mas que Deus nos permite para que a gente aprenda também. Nós vamos lembrar que a Joana, durante aquela leitura que nós fizemos, ela nos lembra que, seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando, seja uma dificuldade física, uma dificuldade emocional, uma dificuldade moral, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, ou todas juntas, e mais algumas, não importa, seja qual for o gênero de dificuldades que nós estivermos enfrentando, o que nós temos que fazer é continuar na direção da verdade. Mas eu não sei onde está a verdade. Então vamos procurar, porque quem procura encontra. Batei e abrir-se-vos-á, não é? Existe uma verdade maior, essa verdade maior está com Deus, nosso Pai. Cada um de nós tem um mapinha da verdade. E nós vamos alterando o nosso mapa, aprimorando o nosso mapa, ou não, porque muitas vezes somos preguiçosos e não queremos nem pensar que temos um mapa da verdade, né? Mas, na maioria das vezes, nós vamos aprimorando esse nosso mapa da verdade à medida que vamos adquirindo experiência, à medida que vamos vivendo, estudando, aprendendo nas experiências, nas nossas e também
nós que aprendemos dos livros, nós que aprendemos dos nossos familiares, dos nossos companheiros, dos nossos amigos. Então, na verdade, cada um de nós absorve a parcela que dá conta dessa verdade. Por isso temos tantas religiões, tantas doutrinas, não apenas na questão religiosa, mas tantas doutrinas em várias outras áreas. Porque cada um de nós tem o seu mapa da verdade. E quanto mais procuramos com boa vontade, mais a providência divina, que é o quê? Que é essa luz que vem de Deus e que nos energiza o tempo todo, vai nos conduzindo, não é? Então, marchar sempre para a verdade, independente das tempestades do caminho. Lembrar Jesus quando nos ensinou que no mundo teríamos aflições e lembrar que todos nós temos uma parte da nossa personalidade que é inconsciente e ela vai se tornando consciente à medida em que nós buscamos trazê-la à tona. Ela não vem espontaneamente, que é a nossa sombra, é chamado pela Joana de Ângeles, que é quem a gente está, nós estamos nos baseando no livro, nos 2 livros dela, essa sombra todos temos, não tenhamos nenhuma ilusão de que não temos. É o nosso lado feio, é o nosso lado escuro, é aquele nosso lado que nós trazemos de herança das nossas reencarnações, do nosso primarismo, do tempo que nem chamava reencarnação ainda, porque nós estávamos em reinos inferiores. Então, trazemos ali conflitos, situações mal resolvidas, que buscamos, de toda forma, esconder dos demais. E é assim com todos nós. Nenhum de nós gosta de sair por aí falando assim, nossa, se soubesse como é que eu sou invejoso. A gente não gosta de, rapaz, souber que eu sou mentiroso quando precisa falar uma mentirinha. A gente, na verdade, quer mostrar o nosso lado melhor, polido, não é isso? Persona, a gente põe aquela máscara, de preferência bonitinho, sorrindo. Né? Essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Aí eu não estou dizendo que nós não tenhamos que mostrar o melhor lado, não. Precisamos sim. Porque imagina se cada um de nós mostrasse só a sua sombra, pelo amor de Deus, como é que a gente viveria nos grupos, né? Se escondendo, a gente já tem tanta dificuldade. Então, o fato é de que essa sombra, ela mostra exatamente aquilo que ainda existe em nós, que a gente ainda não conseguiu trabalhar através das reencarnações, e que vem como uma herança, né? De instintos, violência, raiva e ódio. Olha que coisa feia. Eu sou espírita. Eu não tenho tanta influência dos instintos. Ódio? Eu? Não odeio nada, nem ninguém. Raiva, né? O que é isso, né? Nem lembro o que é isso. Nem sei. Eu já ouvi dizer que tem gente que passa por isso. O fato é que nós precisamos, e esse é um convite de Jesus, sem usar esse termo sombra, né? É o convite dele à nossa reforma moral, à nossa reforma emocional, à nossa reforma intelectual. Se eu estou muito negativo, eu vou trabalhar para buscar ficar mais positivo. Exatamente. De vez em quando o caldeirão abre. Quando está muito em ebulição, escapole uma piadinha, daquela bem inocente, sabe como? Aquela piadinha bem inocente, que mostra exatamente o que está por trás, né? Escapole num sonho, fala, rapaz, que isso? Quanto tempo que eu não vejo fulano, como é que eu sonhei isso com fulano? Né? Então, na verdade, é uma parte de nós. Então, por que nós precisamos saber disso? Porque nós temos que acolher. Não adianta eu fingir que eu não tenho, porque senão eu vou ficar jogando essa projeção em cima de todo mundo. Todo mundo vai me incomodar, todo mundo vai estar errado. Todo mundo vai estar errado. Porque eu não me permito perceber. Não é bom. O ideal seria
que a gente já fosse o eu ideal. Não é isso? O eu ideal e o eu real. Mas nós somos o eu real a caminho do nosso eu ideal. É uma realidade que, se nós não aceitamos, nos traz muito mais sofrimento, muito maior gasto de energia, né? Então, temos a nossa sombra individual, cada um de nós, dependendo das nossas próprias experiências, mas também temos a nossa sombra coletiva, ou seja, aquilo que nós fazemos em conjunto. Já vimos, por exemplo, que quando há um grupo de pessoas, todo mundo fingindo ser educado e, né, bem sociável, acontece alguma coisa, se um pequeno grupo começa uma reação de violência, daí a pouco a multidão perdeu o controle. Já observamos isso? O Freud falava muito isso. Aquilo que eu sozinho não tenho coragem de fazer, como um pedacinho escondido no meio da multidão, o que meu rosto não está tão em evidência, eu faço coisas tenebrosas, pessoas promovem linchamentos, coisas mais tenebrosas que individualmente não teria, mas que, na verdade, acabam sendo envolvidas. A gente lembra, por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, lembramos que a multidão fazia o quê? Punha ramos para que ele passasse. Era uma homenagem, não é isso? A multidão feliz aclamando o Mestre Jesus, ele no jumentinho e os ramos no caminho. Uma semana depois, estava a mesma multidão e Pilatos pergunta: quem vocês querem que solta? Barrabás! Ou seja, a gente não estava botando raminho para ele semana passada. Quem então que. E Jesus, o Nazareno, o que eu faço com ele? Crucifica-o! Então, a gente vê que a sombra ela é individual e ela é coletiva. E como a gente ora em conjunto e a gente fortalece a nossa oração, se a gente invoca em conjunto, a gente fortalece o mal e faz um conjunto de sombras individuais. Olha que coisa perigosa, né? Esse é só um pequeno exemplo, mas a gente tem os karmas coletivos que são justamente provocados pelas questões dos débitos que nós adquirimos coletivamente. E quanto mais nós reprimimos a sombra, mais sintomas nós apresentamos, então mais perigosa ela se torna e mais desequilibrados nós ficamos. O que precisamos fazer, então, é reconhecer que o orgulho é uma falha moral extremamente grave. Todos temos, mas vamos diminuir o nível do nosso orgulho, vamos trabalhar para diminuir. Não vamos cultivar o nosso orgulho, que não nos leva a nenhum lugar bom. Né? Todos temos orgulho e egoísmo, pronto, faz parte da nossa sombra, né? E nós temos a obrigação de trabalhar com ele. Por isso, então, sempre parece que a gente fala e volta em círculo, não é? Qual é a solução para os nossos males? Um sábio da antiguidade já falou disso: conhece-te a ti mesmo. A gente vai conhecendo quem a gente realmente é. E abraçando essa sombra, fala, você ainda está aí, mas nós vamos trabalhando. E vamos trazendo você para a luz. Sombra não é alguma coisa que está lá enquanto não tem luz. À medida em que nós vamos tomando consciência, então, ela vai se diluindo e nós vamos fortalecendo aquele lado que é o nosso self, que somos, né? O self. Não consideres o mal, esse aqui é um conselho da Joana, aqui, para a gente terminar. Não consideres o mal além do pouco valor que tem. Não valorizemos tanto o mal, a gente vê tanta gente, às vezes até com boa intenção, mas valorizando tanto o mal, falando tanto do mal ao invés de estar falando e propagando o bem, não é? Que vai valorizando e criando força para o mal. Então, ela nos lembra disso. Não consideres o mal além do pouco valor que tem. Vamos utilizar a prece, né? Somos filhos da luz. Temos sombra? Sim, ainda somos um lado sombra, mas é temporário. A gente vai diluindo essa sombra, trabalhando e nos fortalecendo cada vez mais.
Confiemos na luz do céu, confiemos na luz de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, nossa fonte de luz. Então, como eu disse, esse nosso pequeno estudo foi feito baseado nesse livro Mestre de Amor, aquela citação do Entre a Terra e o Céu, e o Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O primeiro e o último são os dois da Joana de Ângeles. Tá bom, pessoal? Algum comentário ou alguma questão? Não? Só te agradecer pelo estudo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, pessoal, pela paciência. Obrigado, Terezinha. Algum comentário? Não? Algum anúncio, Luci? Além do almoço? A Garagem do Céu. A Garagem do Céu foi transferida, né? Ficou adiada para outra data. Quando a Silma vier, ela depois colocará outra data disponível para fazer. Por causa da chuva, foi Que foi o motivo de adiar foi a chuva. 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto. Que é um domingo? Que é um domingo, né? 13 de agosto é sábado. Então é 14. Mas vamos confirmando aí, só para avisar que foi transferida, que, né, quem então, essa garagem self foi transferida para o dia 13 de agosto. Ajudando a levar as coisas para lá, quem tem carro, especialmente para levar e ajudar depois trazer o que não tem carro. Claro, então a gente fica dependente das pessoas que queiram ajudar nessa data de 13, porque é necessário levar para lá, carregar o troque e depois ficar lá até às 5 horas da tarde e depois trazer outra vez de volta. Então, a gente agradece essa oportunidade de alguém que queira fazer essa contribuição, nos ajudar. Por favor, pode contactar a Lucy ou eu ou alguém. A Silma vai vir, que a Silma está ausente, mas ela vai voltar em breve e ela está responsável pelo garage sale, então. Tem a camiseta também, né? Tem a venda de umas camisetas para a ajuda do centro. Se alguém quiser e estiver interessado, pode contactar a gente lá na livraria e é isso aí. Tem também o almoço, como eu já referi. Ficam todos convidados. Nós agradecemos porque precisamos de... Qual é o menu do almoço hoje? Menu? O menu, eu não sei qual é o menu hoje, não. Querem saber o menu? Salada de couve, salada verde. Salada verde, salada de couve. Carne vermelha, carne vegana. Tudo bom. Tudo bom. Só coisa boa. Só coisa O gostosa. a emenda é tudo bom. Salada de alface com tomate e arroz de feijão, que é tradicionalíssimo. Bota um bolo de carne. O arroz de feijão. E dessert. Essa é a parte melhor. Então tá, minha gente. Obrigado a todos pela vossa participação e a Alice vai fazer a oração final para nós. Obrigado. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto. A Deus, nosso Pai, colocarmos na nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus, que aqui se faz presente entre nós. Porque Ele nos disse, quando por aqui caminhou, que aonde estivessem 2 ou mais,
reunidos em meu nome, Ele estaria ali conosco. Então, na certeza das suas palavras, nós sabemos e nós podemos sentir a leveza da energia desse lugar neste momento. E é assim, Jesus, envoltos nessa energia de paz, de amor e de luz, que nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, recebendo todos esses ensinamentos, que apesar, Senhor, de caminharmos a passos tão lentos, tão pequenos, caindo e levantando, nós estamos aqui aprendendo a cada domingo, aprendendo aos sábados, aprendendo nos estudos, porque podemos, Senhor, apesar de vermos ainda a nossa sombra, nós já podemos ver a luz que também brilha. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, espiritualidade dessa casa. Esses mentores que venham nos socorrer todas as vezes que nós paramos e a eles chamamos, para aliviar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades. Recorramos sempre à oração, remédio bendito, que cura, que alivia, que suaviza. Senhor, que essa mesma energia, esse mesmo sentimento de paz e serenidade que agora se faz presente em nossos corações, estejam presentes conosco durante toda essa semana. Tenhamos uma semana em paz. E que possamos aprender, Senhor, a perdoar e a amar, a vigiar e a orar. Sempre. Que assim seja.